A primeira pergunta foi sobre se eu já sofri preconceito alguma vez, e sim, eu já sofri preconceito, mas as primeiras vezes foram na escola ainda, quando eu tinha por volta de 12 ou 13 anos, e eram algo mais... Nunca cheguei a sofrer nenhum tipo de violência física, mas sempre foram ofensas, piadinhas em relação a algum trejeito, ou pelo fato de eu ter amiga menina, ou não gostar de jogar futebol, ou alguma coisa do tipo. Mas foi isso, na rua nunca sofri nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de agressão. Mas a pior parte em relação ao preconceito mesmo foi com a minha família, quando eu me assumi homossexual, que eles me rejeitaram por algum tempo, não aceitavam, me culpavam por isso, diziam que eu estava errado por algum motivo, e isso me machucou muito na época, porque eu ouvi coisas que eu não imaginava ouvir dos meus pais, e não desejo pra ninguém isso, porque foi a pior coisa da minha vida. Por um momento eu estava muito feliz que aquilo tivesse acabado, que eu tivesse conseguido me livrar de ficar guardando só pra mim e conseguir ter contado pra eles, mas o que eu ouvi de volta foi horrível, foi horrível. E a pior parte mesmo foi o preconceito que eu sofri pela minha própria família mesmo. Eu acredito que pra conscientizar as pessoas de que não fazerem nenhuma atitude violenta ou não terem mais preconceito com quem é homossexual ou transexual, é que muitas das coisas da nossa vida a gente não escolhe. Dentre elas, nossa sexualidade. Elas apenas acontecem, a gente nasceu dessa forma. E o que fala das pessoas é a humanidade. E o que tem se a pessoa é diferente, se ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo, ou se ela se relaciona com pessoas do mesmo sexo? O que isso vai mudar na sua vida? Fazer entender que a gente também é humano, da mesma forma, a gente paga nossas contas, a gente estuda, a gente tem que trabalhar exatamente como quem é hétero. E que não tem nada errado nisso. E que a gente pode ser uma pessoa digna, uma pessoa decente da mesma forma. E resgatar essa humanidade que eu acredito que ainda possa existir, de que não tem problema nenhum pra gente ser assim, que dá pra conviver todo mundo feliz, cada um na sua vida, cada um cuidando da sua vida. E que a gente é digno de estar nesse planeta também, tanto quanto quem é hétero. E que não tem nada errado com a gente. Principalmente isso. A gente é tão humano quanto qualquer um outro. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, 1 a cada 19 horas. E só no ano de 2012 foram registradas 3.084 denúncias de crimes contra os LGBTs. %31 das pessoas acreditam que uma mulher só vira lésbica porque nunca encontrou um homem de verdade. Você sabia que no Brasil, em 2017, 445 pessoas homossexuais foram mortas por causa de homofobia? Dad, get in here! Dad, hurry up! Mom's on TV! Homosexuality is a sin. Right now. Homosexuals are doomed to spend eternity in hell. Right. If they wanted to change, they could be healed of their evil ways. If they would turn away from temptation, they could be normal again. If only they would try and try harder, if it doesn't work. These are all the things I said to my son Bobby when I found out he was gay. When he told me he was homosexual, my world fell apart. I did everything I could to cure him of his sickness. 8 months ago, my son jumped off a bridge and killed himself. I deeply regret my lack of knowledge about gay and lesbian people. I see that everything I was taught and told was bigotry and dehumanizing slander. If I had investigated beyond what I was told, if I just listened to my son when he poured his heart out to me, I would not be standing here today with you, filled with regret. I believe that God was pleased with Bobby's kind and loving spirit. In God's eyes, kindness and love are what it's all about. I didn't know that each time I echoed eternal damnation for gay people, each time I referred to Bobby as sick and perverted and a danger to our children, his self-esteem, his sense of worth were being destroyed.
And finally, his spirit broke beyond repair. It was not God's will that Bobby climbed over the side of a freeway overpass and jumped directly into the path of an 18-wheel truck, which killed him instantly. Bobby's death was the direct result of his parents' ignorance and fear of the word gay. He wanted to be a writer. His hopes and dreams should not have been taken from him, but they were. There are children like Bobby sitting in your congregations. Unknown to you, they will be listening as you echo amen. And that will soon silence their prayers to God for understanding and acceptance and for your love. But your hatred and fear and ignorance of the word gay will silence those prayers. So, before you echo amen in your home and place of worship, think and remember, a child is listening.